Enfim, vamos começar lá de novo. Vamos lá. E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? A gente está começando mais um podcast aqui dos Marcados. Meu nome é Jean, eu tô aqui com o Ariel, também participa como falante desse podcast, que fala quase nada. Ajudante do ajudante. Ajudante do ajudante. A gente também tá aqui com a Renata e o Wagner. Como é que vocês estão? Nós estamos bem. Estamos ótimos. Ótimo. É um casal, gente, que eu admiro demais. São muito gente boa, trabalham muito bem na igreja. Uma galera que eu admiro demais mesmo, viu? Glória a Deus. Obrigada. E a gente chamou eles para participar desse podcast porque eles têm uma história muito interessante. O filho deles está aqui, pertinho daqui da gente, mas não vai dar para ele aparecer. E o filho deles, gente, é um milagre, né? E a gente queria saber mais ou menos como foi esse milagre? Como que é a história de vocês? Começa ou eu começo? Pode começar. A mulher é melhor para falar. Então, nós, até 7 anos de casados, nós tínhamos tranquilidade, achávamos, né, que estava tudo bem, tudo perfeito. E aí a gente acha que está no controle de tudo, pega e vamos decidir ter um filho. Aí decidimos ter um filho. Aí nós parei de tomar os remédios e tal, preparando, né? Fomos ao médico preparando todo um processo para tentar engravidar, achando que era o básico que todo casal tem que fazer, né? E aí a gente fazendo os exames, tudo normal, de rotina, ótimo, vamos aguardar. E aí a gente ficou, né, Wagner, na esperando. Aí a médica falou assim, tem algo errado, não tem como até hoje não ter ficado você ter ficado grávida com esse tempo todo, sem tomar remédio, tomando hormônios, essas coisas tudo, para engravidar normalmente. Quanto tempo que a médica falou que tem algo errado? Eu já tinha o quê? 6 meses. 6 a 7 meses. Uhum. Que ela falou que já era para ter engravidado. Aí ela deu remédio, uns remedinhos lá estimulantes de hormônio, coisas básicas que algumas pessoas até tomam para tentar engravidar mais rápido. E aí a gente foi fazendo exames e foi investigando por que estava, né, dificultando eu engravidar. E aí foi que a gente deparou com os exames, né, Wagner? Com os exames a gente deparou com um probleminha. Que no caso... Quer falar, Wagner? Era comigo, no caso, o Wagner estava com os números, né, baixos de espermatozoides e lentos. Então, são 2 agravantes para quem quer ter filho, né? Que, além de ser lentos, eram mínimos, eram poucos, baixíssimos números. Então, assim, vamos supor que um número normal, hoje, agora eu não sei no momento, mas... Na época, lá a gente sabia direitinho. Se no normal de um homem, para gerar um filho, era 5 mil, 6 mil milhões, o Wagner tinha o quê? 1.500. Era baixíssimo. Então, era quase que impossível. E aí, a partir daí, começou a nossa corrida. E como é que foi receber esse baque? É igual a Renata falou, né, Jean? Assim, a gente acha que as coisas estão no controle da gente. A hora que a gente quiser, vamos ter filho. E no nosso caso, aí entrou Deus mostrando que Ele que está no comando da nossa vida, né? Então, assim, na época, aí até depois de algum tempo também, meu pai tinha conversado comigo, porque quando eu tinha 6 anos, 7 anos de idade, eu tive um problema, tive que fazer uma cirurgia urgente e talvez isso tenha agravado o meu problema, né? Então, já era desde a infância. Então, assim, aí é um baque, né? Você fica, e agora? Você fica louco para ter filho, você, né? Fica aquela expectativa e talvez não vai ter, como é que vai ser? Então, assim, você fica chateado. É muito triste. Preocupado, né? Difícil, né? É difícil. É 2 coisas que assim, que eu fico muito pensativo, como diz. A primeira é a seguinte, dessa realmente questão, porque a gente planeja. Daqui 5, daqui 3 anos. Mas a gente nem se preocupa de fazer uns exames antes para saber, assim, se eu tá tenho tudo condições. normal, porque, assim, passa 5, 7 anos, a gente já acha que, assim, agora
É o que aconteceu com a gente. É. Porque a gente fez um planejamento. Então aí a gente falou assim, não, agora tá na hora. Aham. E já acha que... E já acha que é só a assim, gente que encostou manda, o anticoncepcional ali, jogou já vai fora, guardar. vai no médico fazer os exames normais e você acha que tá tudo pronto. E a Só que- outra coisa é a questão de... Porque até então, quando você não sabe que não pode engravidar, você vê um bebê de uma pessoa, de outra, aí você fala assim, ó, que bonitinho. Mas quando você não posso, dá aquela aflição. Eu imagino que dá uma aflição Com assim, certeza. nossa, fulano de tal conseguiu também, fulano de tal conseguiu também. E eu? E esse tempo? E eu? Tá demorando. Então, Ariel, dentro disso que você tá falando aí, eu sofri muito com isso. Eu sofri muito, mas eu chorei muito. Eu sofri muito. Por quê? Porque, assim, as pessoas sabendo que a gente tinha dificuldade de engravidar, então, assim, tudo, sabe? Chega uma pessoa, não quer falar que tá grávida, porque fica, tipo assim, ou ela vai ficar com inveja, ou ela vai ficar triste. E, assim, sabe, na igreja mesmo, muitas das vezes eu passei por muito constrangimento. É que sempre tinha algum pastor que falava assim, lá assim, na frente da igreja, você que quer engravidar. Nossa. Todo mundo olhava pra mim. Todo mundo. Você que quer engravidar, põe a mão na barriga. Então, assim, eu não tô criticando a palavra do pastor, nem os irmãos que olhavam pra mim. Eu tô falando porque era uma coisa minha. Então, pra eles, amém. Era bênção. Eles estavam até querendo abençoar as pessoas, inclusive eu, que eu já recebi muita oração e eu sei que também é fruto de oração que eu vivi. Mas, assim, eu falo que traz um constrangimento muito grande pra gente, sabe? Essa questão, assim, era eu e uma irmã da igreja, que a gente sempre passava por esse constrangimento. Toda vez era a mesma coisa, e parece, assim, que era todas as orações, assim, que eu falo de campanha, tinha que ter. Você que quer engravidar. E aí as pessoas vinham, assim, sabe, olhavam pra mim. Chegou muitas das vezes, assim, muitas vezes, eu falava, eu não vou. Deus já sabe que eu quero engravidar, eu nem vou. Aí eu nem levantava a mão mais, eu nem ia mais, porque para mim já estava até sendo um constrangimento, sabe? Mas é igual você falou, eu já passei muita coisa. Nossa, Deus, é muita luta. É muita luta. Sobre essa questão que você falou do constrangimento, teve alguma, assim, não alguma época, mas como que ficou a situação da fé durante esse processo? Porque, assim, é muito fácil a gente ler que Ana chorou diante da presença de Deus e me dá um filho. Inclusive, o nome do filho de vocês é Samuel. Exatamente, por causa dessa história. E como que ficou a situação da fé de vocês durante esse deserto, né? Eu posso dizer assim. Bom, eu assim, chorei muito, me senti muito humilhada. Eu assim, uma parte assim que eu fiquei assim muito triste foi quando eu fiquei grávida de gêmeos, depois perdi um e fiquei só com Samuel. Então assim, eu falo, não, Deus, eu pedi tanto, eu fiquei esperando tanto, na hora que o milagre chega, um vai embora e o outro fica. Né, Wagner? Foi que eu questionei demais a Deus. Eu fiquei bem assim fragilizada assim na fé mesmo. Não a ponto de largar tudo, largar Jesus por causa disso, nunca. Mas, assim, a gente fica muito baqueado. Então, assim, eu fiquei muito triste quando eu senti um sangue descendo, assim. Falei, nossa, eu não acredito, perdi o bebê. Nossa. Então, assim, eu fiquei com muito medo. Eu ficava com medo até de pisar no chão, né, Wagner? Eu ficava com medo de tudo. Aí eu ficava assim, oh, Deus, eu não acredito que o Senhor me deu um milagre. Igual assim, vocês presenciaram, muitas pessoas presenciaram a festa que foi quando eu disse que estava grávida, na família, em todo mundo, primeiro neto para dos dois lados assim, do meu sogro, né, Wagner? Primeiro neto, então assim, muita festa. E aí eu falei assim, ai meu Deus, eu não acredito que eu vou passar por esse constrangimento de perder o bebê, já que depois de tanta festa que foi feita. Então assim, aí acabou que eu perdi um, fiquei com um. Mas assim, é muito difícil. A gente fica abalado. Eu passei mal, fiquei muito mal mesmo. Fui para psicologia quando a mulher jogou o bebê na lagoa. Né, Wagner? Na época. Quantas mulheres querendo engravidar, quantas pessoas querendo engravidar. A mulher pega o bebê e joga na lagoa. Então, assim, eu falo, Deus, o que o Senhor não deu para mim? Eu tô pedindo, eu queria, eu quero cuidar, eu quero dar carinho, eu tenho casa, eu tenho tudo para me dar para esse menino. E eu não... Então, quer dizer, muitos questionamentos a gente faz para Deus. Assim, eu fiz muito questionamento, eu queria muito, assim, achando assim que, Deus, por que eu? Aquelas coisas que a gente faz quando a gente fica com a fé fragilizada.
e tudo. Eu fiquei muito mesmo mal. Mas, né, Deus tem sustentado a gente. Eu imagino o medo que vocês tiveram, porque quando minha esposa já teve um aborto espontâneo. Aí passou 1 ano, ele engravidou da minha filha, da Nicole. Então, nos 3 primeiros meses que o médico falou assim, olha, tem toda a possibilidade de ter um outro aborto. Então, assim, se eu pudesse, carregava ela no colo pra tudo quanto é lado. Exatamente. Aí teve uma noite que ela passou mal, sentiu muita dor, eu falei, pronto, perdeu outro. Fui pro médico quase que voando. Aí chegou lá, deu uma injeção nela, melhorou. Aí ela perguntou pro médico, tô perdendo? Ele falou assim, parece que não, mas eu posso perder? Pode, você tá nos 3 primeiros meses. Então, aquele medo de perder, agora imagina o tempo, foi 12 anos? Foi 7 anos. Deu 11 anos, né? 11 anos. Imagina 11 7 anos nessa... 11 anos 11 nesse anos. planejamento geral, aí engravida de gêmeos, aí perde um. Imagina aquele sentimento, que eu lembro que quando você avisou que tinha perdido um, que eu tava lá na igreja, eu falei assim, ô Deus, não deixa perder o outro não. Porque realmente dá aquela... Pra quem que tava lá, viu aquela festa toda, aquela alegria, e aí a gente fica assim, ô Deus, não deixa não, não deixa não, porque realmente, se eu tava com medo, agora imagina vocês. Agora, inclusive, essa questão, porque, assim, quando eu conto para as pessoas falam assim, eu nunca ouvi falar disso, isso aconteceu comigo, eu nunca ouvi falar que uma grávida perde uma grávida de gêmeos, perde um e fica com um. Entendeu? Na barriga, então assim, isso pra mim era novo. Aí na hora que eu comento com a pessoa, eu tava grávida de gêmeos, só que ficou o Samuel e eu perdi o outro. Como assim? Então, quer dizer, isso hoje, até que hoje, pode ser uma coisa normal. Mas quando aconteceu isso comigo, eu nunca tinha ouvido falar Porque isso. não é caso que a gente ouve isso. Então assim, Ouve, aí, né, pode ser normal, pode ser uma coisa normal. Mas pra nós não era, que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Aí eu ficava morrendo de medo que aconteceu. Porque eu falei assim, meu Deus, como que um tá lá dentro morto e o outro tá bom? Então, assim, pra mim, o que tava morto já ia prejudicar o que tava bem. Aí a médica explicava, não, você pode ficar tranquila, o próprio organismo absorve, aquelas coisas todas. Mas a gente, como mãe, leiga no assunto, a gente morria de medo o tempo todo. O tempo todo, né, com medo de inclusive, fazer as né, coisas. dentro dessa questão da fé, né, igual o Jean e o Ariel tá comentando, e o Ariel comentou até no 3º mês, né, foi exatamente isso que aconteceu com a Renata, que quando ficou sabendo que estava grávida, beleza, aí aquela festa... gêmeos. Compra tudo 2. Tudo é o parzinho. Eu lembro de um sapatinho, né, que a irmã Maria deu 2 sapatinhos. Então todo mundo dava presente 2. Aí no 3º mês, que foi fazer o ultrassom, eu lembro, não esqueço disso, tinha uma amiga da Renata que foi, né? Aí fazendo ultrassom dentro da sala, eu em pé, a Renata deitada, o médico. Eu lembro disso direitinho. Ele passando, né? E olhou na tela e pegou e falou assim: tem um probleminha aqui. Nossa, na hora que o médico fala isso, aí qual que é o probleminha, doutor? Tá desenvolvendo não. Só vai desenvolver um feto. Falei, meu Deus, aí a Renata aí eu já vi a lágrima escorrendo no canto do olho dela. Falei, Jesus, eu já tô até chorando de novo. E como é que volta com essa mulher dentro do carro, chorando que perdeu um bebê? Falei, Jesus. Mas, assim, lá na frente, depois eu vou falar, né, o que aconteceu, porque Deus tem planos em todas as coisas. Nada na nossa vida acontece por acaso. Nada. Então, tem um versículo que eu gosto muito, que está em Romanos 8, 28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se todas as coisas, é tudo, gente. Às vezes acontece, você tropeça ali numa escada, você cai, você rala todo, mas você começa a blasfemar. Mas não blasfema não, porque tem um propósito. Às vezes você ia sair, você ia bater o carro, você ia morrer. Então Deus prepara as coisas ali de uma forma que é especial dele. Então, se está acontecendo algum problema na sua vida, está acontecendo uma dificuldade, não reclama não blasfema não, porque Deus sabe todas as coisas. Verdade. Tá no controle dele. Tá no controle. Tá. Uma outra pergunta que eu tenho para vocês é, nessa parte, quando vocês tiveram notícia que não poderiam ter filhos, teve algum filho
de um desavisado que veio, não punir vocês, mas eu digo, dizer que isso era consequência de alguma coisa, ou alguém assim, às vezes, não vindo na maldade, mas dizendo, deve ter sido por causa disso. Tipo amigo de Jó. Tipo os amigos de Jó. Não, igual você falou, no meu caso foi o meu pai. O meu pai me chamou no cantão e falou, você devia ter feito exame, você sabia que você teve aquele problema quando você tinha 6 anos, por que você não fez o exame? Então, assim, porque a gente casa, né, sabe, achando que a gente é uma pessoa normal e aconteceu comigo. Meu pai, ele me chamou no cantão e falou comigo, ficou me questionando por que eu não tinha feito os exames e tal, e agora que você vai fazer isso, você devia ter feito antes e tal. Então, assim, não é por maldade, né? Mas porque ele me via preocupado, né? Não, e agora, será que eu posso ter filho? Será que não? O que vai ser? Então, isso aconteceu. E agora, com certeza já deve ter acontecido com vocês algum tipo de piadinha com vocês, mas não sabendo que vocês não poderiam ter filho. Que eu já fiz isso com alguém bem próximo de mim, que eu não sabia que ela não podia ter filho. E eu falei com ela assim, já tá na hora de arrumar um bebê já. E eu vi que ela deu uma risadinha meio assim, sem graça. Aí depois minha esposa me chamou no cantão, Maria, por que você falou isso? Você não pode ter filho, não. Eu falei, nossa. E bem próximo de mim, eu falei, nossa. Mas aí depois eu mandei sabia, mensagem né? pra ela, pedi desculpa. Mas mesmo não sabendo, dá aquele baque na pessoa. Dá, porque aconteceu isso com vocês também? Principalmente pra acontece gente muito. Por exemplo, você cobrança, começa né, Jean? Você tá sozinha, a pessoa fala, você não vai arrumar uma namorada, não? Né, Jean? Ô, Jean, arruma namorada. Aí você arruma namorada. Você não vai noivar? Não, tá na hora de noivar. Aí você noiva. Aí você não vai casar, não tá na hora de casar. Aí você casa. E o filho? Vai arrumar filho? Não, aí, entendeu? Então, assim... a família cobrava muito, né? A então, família assim, falava. Igual até os 7 anos, a gente, por conta da gente, a gente achava que tava no controle. A gente falou assim, não, Renato, só eu e você, vamos viajar, vamos passear. A gente gostava de ficar viajando. Aí depois passou 7 anos, aí, vamos arrumar um filho? Vamos. Mas aí começou. Então, dos 7 anos até 11 anos, são o quê? 4 anos, né, sofrendo esse problema aí, né? E agora? Então, muita cobrança. Vocês ficaram 4 anos fazendo tratamento para conseguir engravidar. Isso, como é que foi? A Renata tinha... Assim, porque eu converso, às vezes, com os convidados antes para eu poder saber o que pode perguntar e não pode, né? Mas você tinha comentado para mim que esse processo é um processo muito caro, né? Caro, difícil. Muito caro. Vai na baixa cabeça. Jean, é um processo muito caro, muito lento e muito... Diz que filho vale ouro. É muito caro e também, assim, e é um processo que pode dar certo e pode não dar. Então, assim, incerto também, além de caro. Por que eu falo incerto? Porque a gente passou por esse tratamento. Primeiro, a gente tomava hormônio, tomava os remédios básicos para tentar engravidar. Não estava funcionando. Aí a gente foi para uma clínica procurar um tratamento de fertilidade para ver se dava certo. E esse tratamento, o tempo todo, as médicas sempre chamando, psicólogo, um tanto de médico. Era uma equipe. Passa em um, passa em outro, vai em outra. Então, todas as vezes que a gente ia, eles falavam, né? Não é 100% garantido, porque eles deixam bem claro, porque, tipo assim, a pessoa, se você vai na loja e compra uma blusa, você quer uma blusa, você paga pelo preço, uma blusa custa R$150, você quer uma blusa à altura de R$150. Então, como a gente gastou muito dinheiro, investia dinheiro nisso, eles falavam o tempo todo, pode ser que não dê certo, não é 100% garantido. Por quê? Porque a pessoa fala assim, eu tô pagando, eu quero meu filho. Né? As pessoas podem até processar, sei lá o quê. Mas ele sempre deixava bem claro pra gente que não era 100% garantido, que a gente tinha que estar com o pé no chão. Eles faziam tudo o que podia. A gente fazia os exames, fazia tudo, tomava os remédios. Caríssimos. Eu saía com três comprimidos a R$1.600. Naquela época. Agora eu sei que vai baixar a cabeça. Então, assim, naquela época, teve um dia que eu saí de lá, eu fiquei com medo de sair de lá, porque eu peguei um remédio, até não sei se eu liguei pro Wagner, eu tô com medo de sair com esse remédio aqui, um remedinho, um trenzinho desse tamanho dentro de uma caixa de isopor, que custava 3.000 e não sei quanto. Meu Deus. E assim, sabe? E eu falava, gente, esse povo vai roubar esse remédio de mim, vai vender. Sério, de tanto assim. Então, assim, eu ficava assustada
quando ela falava assim comigo, passa aqui para pegar o medicamento tal. Eu passava e pegava o medicamento. E aí eu não pagava na hora, não. Eu assinava uma boleta lá para pagar no final, ou o que fosse. Aí, assim, era assustador. Então, assim, né, a gente está falando isso para a glória de Deus, que Deus foi dando condição a gente de também passar por esse processo, né? Mas é muito caro. Então, assim, a gente chegou um tempo assim que a gente já não estava tendo mais. Tinha reserva de banco, tinha nada. Então, assim, aí a gente resolveu, né, Wagner, dar um tempo, parar. Porque, senão, todo dinheiro, todo dia, toda semana, era dinheiro, 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 a gente não estava dando conta mais. Então, assim, a gente resolveu dar uma parada por causa do dinheiro, né? Porque a gente queria desistir. A gente, quem dera se a gente tivesse dinheiro para estar indo, né, Wagner? Era o tempo todo. Você comentou que pararam por causa do dinheiro, mas teve algum momento que vocês pensaram em desistir? Sempre, assim... A gente, por causa do dinheiro, porque a gente queria muito, aí era muito estressante. Uhum. Não era só tomar um remedinho. Eu estava trabalhando, eu tinha que largar serviço, porque eu tinha que ir lá medir a temperatura do útero, medir a temperatura da ovulação. Uhum. Porque eu tinha que estar com a temperatura boa. Se eu tivesse com a temperatura boa, eu tinha que ter a relação na hora, para ver se dava certo. Nossa. Então era todo um processo, não era só tomar um remedinho. Entendeu? Então, assim, minha patroa já não gostava que eu ficava saindo. Você vai ter que ir lá de novo. Tipo assim. Nossa. Aí fica parecendo que era uma coisa... Uma desculpinha pra você estar saindo. Não podia nem brigar no dia, né? Porque senão... Perdi a benção. Então, quer dizer, é desse jeito. Então, assim, é um processo muito lento, muito difícil, né, Wagner? É um caminho, assim, muito difícil de trilhar. É igual eu até comentei com você, né, Jean? Tem gente que fala assim, engravidou porque fez tratamento. Eu até falei com você que teve pessoas que comentou isso comigo. Aí, só que a pessoa não sabe da história. As pessoas não sabem o que a gente passa. Gente, você está tentando engravidar, você vai para o banheiro, sua menstruação desce. Gente, é terrível isso. Entendeu? Eu imagino, eu queria comentar a respeito disso, a expectativa e a frustração todo mês. Exatamente, isso. Todo mês. Porque... Aí você pensa assim, você tá tomando remédio, esse mês vai. Você fala assim, eu tomo remédio de R$5.000, esse mês vai. Entendeu? A menstruação desce, a frustração vem. Aí vem a frustração. Então é todo o tempo assim, é o tempo todo. Então assim, é lágrima, aí você vai pro pó, é aquela coisa. E uma questão, assim, eu acho que é importantíssimo de falar também, porque às vezes as pessoas falam assim, engravidou porque fez tratamento. Mas existem vários casais, inclusive na clínica, quando a psicóloga conversou com a gente, vários casais que fazem o tratamento e não conseguem engravidar. Não é 100% garantido, entendeu? Inclusive, a psicóloga um dia conversou com a gente. Outra coisa que eu não esqueço, tem coisa que marca, né, a vida da gente. Uhum. Então tava eu, a Renata, dentro dessa sala da psicóloga, e a frase que ela falou pra gente assim, ó. Vou falar pra vocês uma coisa, ó, existem vários casais aqui na clínica que já tentaram 1, 2, 3, 5, 7... 9 vezes. 9 não conseguiram engravidar. Não conseguiram. Não tem jeito. Então, o que eu quero dizer pra vocês? Tem a parte... suas, que cabe a vocês fazer. Tem a parte que cabe a nós da clínica fazer. Agora tem uma parte que é só Deus. A psicóloga falou isso com a gente. Ela falou pra desse gente ter jeito. fé. Então, assim, isso marcou também, porque não é você falar assim, vou fazer o tratamento e vou engravidar. Né? Porque, inclusive, o pessoal da clínica, eu acredito que até hoje eles falam isso para todo mundo. Tem a parte que é do casal, tem a parte da clínica. Mas ela falou desse jeito, tem a parte que só cabe a Deus. E, de alguma forma, ou vocês ou as pessoas que teve contato com vocês diminuíram o milagre por causa disso? Porque, como diz a psicóloga, né, não é 100% e cada um tem que fazer a sua parte. Alguém já chegou e falar assim, não, que bom, você engravidou, foi como? Não foi pro tratamento. Então... Na verdade, o que eu comentei aqui foi isso, né? Que as pessoas, numa roda de conversando, falou assim, nossa, gente, que lindo, né? O que aconteceu com a Renata, com o Wagner, teve o Samuel com o milagre e tal. Aí uma pessoa pegou e levantou e falou isso, na conversa, no meio da conversa. Milagre, quem faz tratamento é milagre? Nossa. E é crente.
né? Normalmente essas coisas. Aí a pessoa falou, aí, não, tal, conversa vai, beleza. Então, assim, aí eu volto a dizer, então, assim, a gente sabe que é um milagre, só quem vive o milagre. Então, assim, a gente passando por maior dificuldade, altos e baixos, passando por clínica, passando por tratamento. Teve um dia que eu fiz um tratamento, gente, eu não tinha dinheiro para pagar anestesista. Eu não tinha. Aí o médico falou assim comigo, assim, você vai ter que fazer amanhã, tem que ser amanhã. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Aí, o que aconteceu? Eu falei com o Wagner, eu vou na raça. Eu vou na raça. Nossa. Aí, assim, sério. E o exame, teve uma pessoa que fez, ela falou assim, Renata, como que você conseguiu? Eu não acredito. Porque eu fiz com anestesia, doeu tanto, eu fiquei quase uma semana com dor. Que isso? Gente. A pessoa que foi, inclusive a pessoa que eu tô falando, vocês também conhecem ela. Então, vocês podem perguntar para ela. Então, assim, ela falou assim, como que você conseguiu? Aí eu falo com vocês, como que eu consegui? Se não é Deus que estava comigo ali. Eu fui na raça, levantei, fui em jejum, que eu tinha em jejum, fui para a clínica sozinha, porque o Wagner tinha que trabalhar. E na hora que o médico falou assim, o médico me deu um pano para me segurar, assim, para me apertar a dor. E na hora que eu tava pensando assim, vai ser uma dor tipo dor de parto. Eu já fui pensando assim, a dor 100%. Eu já estava me preparando para uma dor 100%. Então, assim, aí na hora que ele fez, ele falou assim, você fica tranquila, se você não estiver aguentando, você me fala que a gente para. Então, assim, eu fiz esse exame, e ele pegou e falou assim, nossa, você é uma guerreira, eu não sei como é que você conseguiu fazer esse exame. Você não falou um ai. E eu, assim, sabe, as lágrimas até escorrendo assim. Com toda certeza, com toda sinceridade, falo para vocês, eu senti dor. Mas eu senti uma dor de uma cólica, uma coisa suportável. Aquela dor, assim, que eu estava esperando, que todo mundo falou comigo. A minha médica ginecologista falou comigo, você não vai dar conta, você vai desmaiar. E eu, não foi, Wagner? Eu falei, eu vou na fé, eu vou na raça. E eu fui, o Senhor estava ali comigo, então, assim, é mais uma parte do milagre, que eu fui e fiz o exame. São os detalhes. Os detalhes, que é o que eu estou falando. É a caminhada. Uhum. Então, assim, é muitas coisas, é muito processo. Então, assim, e eu fui, graças a Deus, fui sentir uma cólicazinha. Ele falou, você toma esse remédio, você sentir dor e tal. Tomei uns 2 comprimidos só do remédio que ele mandou. E, para a glória de Deus, passou. Então, assim, é só para testemunho mesmo, porque já passou, né? Foi difícil, foi, mas é Deus. O tempo todo foi Deus. Foi um processo árduo, então, né? Foi um processo, foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo. É muita humilhação, é muita tristeza, é muita, sabe, frustração, é muito comentário que você tem que ouvir. É muita coisa. É muita coisa. E só quem passa que sabe. Não tem jeito. Eu falo assim, 4 anos, mas não são 4 anos, né? São, quanto que dá 4 vezes 12 aí? Eu sou ruim de matemática. 48? 48 meses. São 48 vezes essa questão do agora vai. Não foi. Agora vai. O tempo todo assim. É o tempo todo assim, para quem quer. Principalmente para quem tá fazendo tratamento, tá fazendo acompanhamento. Tanto nós quanto os médicos. Porque eles também ficam, agora vai, desse mês vai. Nossa, e não vai. Aí, então, o tempo todo, é o mês inteiro, vigiando, ovulação, vigiando tudo. Eu acho que essa expectativa e essa frustração, mexe com a cabeça demais. Eu falo que eu sou meio avacaiado com esse trem. Eu acho que se fosse na terceira, já tava... porque, assim, é 20 dias você, assim... naquela expectativa e 10 dias frustrado. 20 dias expectativa e 10 dias frustrado. E assim vai. E assim vai o tempo todo. É muita coisa. Tempo todo. E vocês, por algum momento, pensaram em adotar? Sempre. Sempre isso aí vem no nosso coração até hoje. Sério? Sempre pensamos nisso. E se não der para ser, se não for para ser, vai ser adotado. A gente sempre pensou nisso. Que legal. Sempre pensamos nisso. Então, nunca tiveram, assim, receio ou resistência? Nunca. Não, de maneira alguma. E vocês ficaram nessa época mais sensíveis em relação à reportagem? Vocês chegaram a comentar, né? Igual de achar criança no chão, alguma coisa assim. Muito. Porque, de vez em quando, eu até falo para as pessoas, assim, quando falo assim... misericórdia, não quero engravidar, não, por agora não. Ariel, você tocou num ponto. Eu fico falando assim, não fala assim não, exatamente. Porque você não sabe
Às vezes você... Porque às vezes a pessoa nem sabe que não pode. Aí quando vai tentar não consegue, isso. aí... Ô, Ariel, você tocou num ponto muito forte e eu falava isso direto. Eu falava, não, misericórdia, eu não quero ter filho nem a pau, não quero engravidar, não quero isso. Eu sempre falei isso. Entendeu? Assim, quando eu era solteira, quando eu comecei quando eu estava recém-casada, eu falava com o Wagner, não quero nem pensar em filho agora, pelo amor de Deus, eu não posso engravidar, porque eu não quero ter filho. Eu tinha medo de ter filho. Né? Porque eu não queria ser mãe, não. Eu tinha medo de parto, tinha medo. Então, assim, eu via o povo contando as coisas, eu ficava... Aí eu falava, não quero ter filho, não quero ter filho, não quero ter filho. Então, aí... Né? Aí eu tive que fazer oração para quebrar para quebrar o tanto que eu falei. Então, assim, quando eu escuto alguém falando isso, eu falo, não fala isso, deixa Deus escolher para você. Eu sempre falo com a pessoa, até hoje eu escuto, tem gente que fala, minhas sobrinhas falam, minha sobrinha, eu não quero ter filho não, filho dá muito trabalho. Aí eu falo, não fala isso, fala, deixa Deus escolher para você. Né? Porque depois que a gente fala isso, ai meu Deus, e quando quer e não vem, é muito triste. Misericórdia. Ai, é muito triste. Você tá doido. É muito dolorido. Como é que foi? Vamos falar de coisa boa agora, né? Vamos falar de coisa boa? Isso mesmo. Como é que foi o processo assim, eu falo os 9 meses de gravidez. Como que foi essa sensação de ter um milagre? Perfeito. Alegria, né, vai? Um milagre completo, né? Então, a gravidez da Renata foi muito tranquila. Meu Deus. Diferente. Nossa, eu não tive nada. Incrível. Só a barriga crescendo, mais nada. Tive problema com nada. Tive problema com vitamina, salivação, enjoo, inchaço, nada. Então, assim, até tem pessoas que falam comigo assim, eu lembro de você grávida, nossa, você ficou igual, você ficou normal, você nem ficou parecendo essa barriga que ficou espetada, mas o resto estava tudo... Então, assim, eu fiquei com meus pés inchados quando eu estava para ganhar, que aí é uma coisa normal da gravidez, porque a barriga vai abaixando e os pés vão inchando. E aí já é para quase chegando nas 36, sei lá, semanas, por aí, mas já está quase na hora de sair, de bebê nascer. Então, tirando isso, nada. Não tive nada. O Samuel gostava de jogar bola lá dentro. Assim, ele gosta... Jogava bola desde lá, né? Era muito gostoso. Ele gosta muito de basquete, né? Ele jogava muito basquete lá dentro. Jogava. Era muito bom, foi muito bom. E qual que foi a sensação de pegar o Samuel no colo pela primeira vez? Ai, meu Deus. É porque, na verdade, a gente nem fala só bebê, a gente fala milagre. A sensação de ter um milagre é incrível, é muito bom. Nossa Deus, acho que não tem nem palavras. Então, aí, antes, deixa eu falar, Ariel, então, assim, só abrir um parênteses, antes de pegar o Samuel no colo, queria falar do parto da Renata. Porque no parto também teve milagre. O que acontece? Bom, a Renata ganhou do Samuel foi na terça? Foi na terça. Não, foi na terça de madrugada que nós saímos. Aí eu folguei do serviço, né? Aí foi lá no Hospital Vila da Serra, aquele lá perto do BH Shop. Aí nós saímos cedo, acho que o parto tá marcado para 6 da manhã, 7, não sei. E a Daniela, que era a amigona da Renata, que ia assistir o parto, né? Porque o médico já tinha falado comigo, você aguenta assistir parto? Eu falei, eu não. Falei, porque se você for dar dor de cabeça lá dentro da sala, lá é melhor. Falei, não, Renato, eu não aguento ver parto, não. Aí a Daniela... Não, desmaiar lá dentro, não. Aí a Daniela pegou, né, a melhor amiga da Renata, então ela se prontificou aí com a gente. Aí fomos, né, saímos lá de casa, eu, a Renata, a Daniela, tudo marcado certinho. Aí chegamos no hospital, a Renata foi encaminhada lá, né, pro bloco, né, pra fazer o parto, né. Escolhendo as fotos, qual posição que eu ia querer. Lá na recepção, eu quero essa, não mostra isso que eu não gosto, escolhendo tudo bonitinho, né, bem? Tudo bonitinho. E eu e a Daniela, nós ficamos numa antessala, né? Aí o médico falou assim, ó, assim que a Renata for pro parto, o acompanhante nós vamos chamar. Aí beleza. Aí ficamos lá aguardando, a Renata foi, né? Não, glória a Deus, Renato, vai. O Samuel tá chegando, beleza. Aí passa 1 hora,
Passa 2 horas. A Daniela falou, não, mas tá demorando demais, velho. Falou, é mesmo, Dani. Nossa Deus, já é quase 10 horas da manhã e nada. E passa o tempo e nada. Aí nós já começamos a ficar preocupados. Aí a Daniela falou, tá acontecendo alguma coisa. Aí na hora que a Daniela falou isso, não tá acontecendo. Aí já comecei a ficar nervoso. Nem pra ela ajudar, né? Ai, Senhor, tá acontecendo? O que tá acontecendo? Como aí, vai? Até agora me chamaram pra assistir o parto. Ué. Aí, beleza, nada. Aí, de repente, abre a porta. Quem que é o acompanhante da Renata? Aí a Daniela, pai, eu já... Não, bebê, já teve o parto já. Aí a Daniela falou, mas me chamaram, não, ué. Aí a enfermeira falou, vem cá, eu vou te explicar, teve um probleminha. Aí eu falei, meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia. Aí você já pensa, a mulher morreu no parto. O que aconteceu, gente? Aí eu peguei e já fui atrás da Daniela, falei, o que aconteceu? Aí ela chamou, aí veio um médico, aí o médico pegou e falou assim, ó, o seguinte, a sua esposa, na hora do parto, na hora da gente dar anestesia, a anestesia caiu na corrente sanguínea, né? E ela teve uma convulsão. Dá choque anafilático. Meu Deus do céu. Deu uma convulsão na hora do parto. Então, e é fatal. E é raro acontecer. Quando eu contei para minha médica, ela chorou no consultório. Sério, Renata? Ela chorou, ela fez assim, não acredito. E a lágrima escorreu. Porque a minha médica, a minha ginecologista não foi a médica que fez o meu parto. Porque foi plantonista que fez meu parto. Ela não faz mais parto. E aí, só no final da gestação que eu fiquei sabendo que ela não ia fazer meu parto. Ela, não, você pode ficar tranquilo que eu vou te indicar para o médico da minha confiança, que é da minha equipe, só que eu não faço. Aí, indicou. Então, assim, no outro dia, quando ela foi me ver lá, que eu contei para ela chorou. Então, Meu Deus do céu. Deixa eu acabar de falar. Acaba. Então, aí o médico pegou e falou isso, né? Ó, ela deu essa convulsão e o parto não pôde ser feito num procedimento normal. Nós tivemos que tirar o bebê às pressas para mandar ela para o CTI. Então, agora ela está no CTI. Ela está recuperando. Aí, nossa, aí já fica preocupado. Não, mas tá bem, como é que ela tá? Não, tá tudo bem com ela. Só ela está recebendo os tratamentos devidos, mas por ter acontecido esse problema, deu essa convulsão, então o médico teve que fazer o parto muito rápido. Aí que entra aquilo que eu falei lá atrás. Você lembra quando eu falei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então, agora está na hora de responder. Por quê? Se fossem 2 bebês, não daria tempo, ela morreria. Que isso? Entendeu agora? Por que Deus tirou um, ficou Realmente. Samuel para poupar Milagre, né? a vida dela. Então nós tivemos filho. Né? Então, assim, foi impressionante. Se você não é crente, estamos levando a sua cara. Tem que ser. Então, você vai entender depois, tá vendo? Aí depois que nós fomos entender por que Deus tirou um bebê para poupar a vida dela. Porque se fossem 2 bebês, como deu convulsão, não daria tempo. Então o médico fez o parto rápido demais. Foi muito Foi rápido, ela durou não 10 viu, minutos, ela eu não vi viu nada. o parto. Ela Aí não entra esse viu. negócio da foto que eu falei que eu tava escolhendo, não tirou nenhuma foto. É, Eu não tenho um registro não tem de nada, parto, porque não teve. Foi feito Tem que ser às rápido. pressas. Teve que ser às pressas. Não. Quase morri. Não pôde chamar. Gente, A Dani não viu o parto. A Dani ficou lá boiando, ela não viu. Eu demorei para voltar, para depois Então, voltar. o Samuel nasceu, era 10h10 da manhã. A Renata só foi ter contato com o Samuel, era quase 4 horas da tarde. Porque ela teve o parto e correram com ela para o CTI, depois que... e o Samuel foi, né, para os procedimentos, né, do recém-nascido. O legal que eu vim assim, não, eu já sei da história toda, não sei o que lá. E eu tô igual criança que escutando a história pela primeira vez. Não, mas assim, isso não era segredo. Eu já tinha contado para algumas pessoas, né? Mas eu nem sabia que vocês não sabiam disso. Mas todo esse processo. Aí que eu falo, mais um degrauzinho para chegar, né, na benção. Não, eu tô. Então, assim. Eu ainda tô absorvendo aqui. Aí fala aquela música que fala que eu não morrerei enquanto, né, Deus não cumprir. Então eu tenho isso no meu coração, que Deus não permitiu, porque eu clamei muito a Deus, passando por todo esse processo, toda essa luta. E na hora de ver o bebê,
eu não iria ver? É. Então eu acredito que Deus cumpriu, né, essa palavra na minha vida, que Ele permitiu que eu, né, tivesse o privilégio de ser mãe de Samuel, cuidar dele. Foi o que eu sempre pedi para Deus. Inclusive, assim, quando eu falei assim, quando eu orava, eu falava assim, Deus, se o Senhor me dá um filho, eu vou cuidar dele tão direitinho, eu nem quero trabalhar, eu só quero viver por Samuel. Aí toda vez que eu ia falar em trabalhar, você não falou para Deus que você ia cuidar do Samuel de pertinho? Aí, assim, toda vez... Aí eu falo, Samuel, você me libera agora que você já está grande. Então, é assim, é isso, sabe? É cuidado de perto mesmo. Então, graças a Deus, Deus me deu esse privilégio, de poder cuidar dele de perto. Muito bom. Que história Pode falar, Jesus. A nossa história é linda mesmo. Não, graças a Deus. Muito bonita. Amém. É muito lindo o testemunho, muito lindo. É assim. Mas eu lembrei de uma coisa que também, quando... Aí, beleza, né? Voltando só lá atrás um pouco, só para falar isso, o médico, no dia que ele falou, né? Que era só o Samuel, né? Que era só um bebê, né? Não tinha falado do sexo ainda. Ele pegou, passando de novo, fazendo exame lá na Renata, ele pegou e falou assim, ô pai, você quer saber qual é o sexo do bebê? Foi lindo eu peguei isso. e falei, é um menino aí, eu sei que é um menino. Ele pegou e falou assim, como é que você sabe? Eu sei porque Deus já me falou que é um menino e ele vai chamar Samuel. Por causa da história de Ana, eu e minha esposa, nós oramos e falamos, se nós tivermos, vai ser um filho, vai se chamar Samuel. Ele falou, você acertou, é um menino. Converteram o médico. Teve essa parte mesmo. É, um menino. E tinha sido primeiro ultrassom, ainda estava bem novinho, e não tinha nem jeito assim. Ele falou assim: você já fez ultrassom em outro lugar? Não, a primeira nós marcamos aqui, porque tudo tinha que ser um processo, né? Então, assim, pra gente ter passado por tratamento, pra gente ter ficado esperado, por sangramento, por ter perdido um bebê. Então, assim, os médicos ficavam tudo assim, sabe? Carregando água na peneira. A minha médica não deixava fazer nada. Não deixava eu fazer hidroginástica, não deixava fazer academia, não deixava fazer isso, fazer aquilo. Não, você não vai fazer, porque não pode. Medo de perder. Então, assim, teve todo esse processo, né? Então, assim, os médicos também, eu acredito que até eles mesmos se envolveram um pouco no meio da nossa fé por causa disso. Tem uma outra coisa também que você tinha comentado comigo antes, é que vocês fizeram o tratamento por 4 anos, só que o Samuel ele não veio exatamente durante o tratamento, certo? Não é que não veio, foi assim, nós tivemos uma parada por causa do financeiro, a gente não tinha dinheiro mais. Aí nós falamos lá na clínica, né, Wagner? Nós vamos dar uma pausa no tratamento, porque a gente não tem condição mais de pagar. Então, assim, lá era tudo razão, não tinha emoção, não. É igual eu falei do tratamento, do exame que eu fiz sem anestesia, eles deveriam ter falado, nossa, ela tá aqui com a gente esse tempão, gastando esse dinheiro todo, vamos fazer pelo menos um desconto para ela no anestesista. Na época, acho que o anestesista cobrava R$300, na época. E aí, eles não têm, tudo deles é razão, é dinheiro, não tem nada de emoção ali, não. Então, o que aconteceu? A gente deu uma pausa por causa do dinheiro. Aí eles não queriam que a gente parasse. Não, gente, nós já estamos quase na reta final, vocês pegam e param por causa de dinheiro. Aí, não, a gente financia, assina coisa. Eu falei, eu não vou entrar numa dívida depois que eu não conseguir pagar. Então, assim, porque na nossa vida, toda a vida, nós somos assim, eu e o Wagner. Até hoje a gente é assim, a gente compra o que a gente aguenta pagar, a gente não faz nada fora do nosso orçamento, toda a vida. Então, assim, nós falamos, não, agora nós não podemos, então nós vamos dar uma pausa. E aí nós demos uma pausa no tratamento por causa do dinheiro financeiro. Então, aí, mais uma vez, entra o poder de Deus e também, mais uma vez, o milagre. Porque aí a gente foi para casa, nós ficamos, né, Wagner, orando a Deus, pedindo recurso. A gente pensou assim, agora não tem jeito mais não, agora vai o carro, né? Né, Wagner? Vai o carro. Aí nós já tava decidido. Não, eu falava, você quer carro ou você quer filho? Eu quero filho, então vai o carro. Nem não era Brasília, Brasília. Era Tempra, eu acho. Tempra, bem. Era o Tempra. Tempra, era Tempra. Então nós avaliamos o Tempra. Vamos carro? Vamos. Foi avaliado. Beleza, vai pegar o dinheiro do Tempra e vai dar entrada no mais uma parte do tratamento. Já estava tudo decidido, ia vender o carro e tudo. Aí ela só falou assim, mesmo que vocês não estão vindo aqui na clínica, como vocês são pacientes da clínica, mesmo parando, dando a pausa no tratamento, vocês vão ficar vindo aqui, se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa e tal, nós estamos à disposição. Ótimo.
Aí não toma remédio sem comunicar com a gente, não faz nada sem comunicar com a gente e tal, beleza. Aí eu levantei assim, passando muito mal. Mas muito mal mesmo, uma gripe fora do comum, eu nunca tinha visto aquilo. Mas isso pouco tempo depois de ter dado uma pausa no tratamento? Ai, tinha o quê? Uns 6. Eu não vou lembrar assim. Não era pertinho, tipo, semana que vem. Já tinha dado um tempo mesmo, já tinha passado alguns meses. Eu não sei te falar quanto tempo certamente. 6 meses, 7 meses, 8 meses, não sei. Então foi mais de 3 meses. Foi, bem mais de 3 meses. Uhum. Bem mais. Nossa. Agora eu não sei mais ou menos quanto tempo certinho, mas vai por aí. Então aí o que aconteceu? Eu passei muito mal e eu falei, ai meu Deus, eu tenho que tomar um antibiótico, minha garganta tá cheia, tá tudo doendo aqui, tal. Eu falei, mas vou ter que ir lá na médica porque ela pediu, né? Aí eu já fico pensando, vai que eu vou no médico, tomo um remédio, atrapalha alguma coisa, lá vai a gente obedecer, né? Qualquer tipo de remédio? Qualquer tipo, remédio pra dor. Misericórdia. Aí eu peguei, liguei pro Wagner, falei com o Wagner, eu vou lá na clínica porque eu tô passando muito mal de gripe. Eu preciso ir na clínica para pedir ela autorização para mim ir no clínico geral, que era o meu médico e tal. Aí eu fui, falei com o Wagner estava trabalhando, falei com o Wagner, fui. Peguei o ônibus e fui. Quando eu cheguei dentro do ônibus, eu falei com o trocador assim, eu vou descer lá no Barro Preto. Quando eu chegar lá, você me dá uma cutucada, porque eu tô passando tanto mal que eu não tô conseguindo ficar com o olho aberto. E aí ele falou assim, eu te chamo sim. Aí eu fiz assim no banco do ônibus e fui no trocador, dormindo, sei lá, cochilando, de tanta dor, tanto mal que eu estava passando. Aí quando chegou lá perto da clínica, ele me cutucou, desci, fui rastejando para a clínica. Quando eu cheguei lá na clínica, fui ver a médica, ela falou assim, vamos fazer o exame, vão olhar tudo direitinho, medir febre, essas coisas, e depois vou te dar a medicação que você está precisando. Beleza, na hora que eu vou lá fazer, né, Na hora que eu vou lá fazer o exame, porque tinha que fazer ultrassom, tinha que medir febre, tinha que fazer um tanto de coisa antes da medicação, o antibiótico. Porque eu falei que eu estava com a garganta inflamada e tal. Aí ela foi, eu falei, ultrassom? Achei até esquisito. Mas eu fui passar, ela mandou eu passar de ultrassom e eu fui. Aí, falava em ultrassom comigo, a gente já pensa assim, vai ver o bebê e tudo. Eu nem sabia, né? Aí na hora que eu passei para a sala de ultrassom, eu vi ela falou assim, pode deitar aí tudo. Na hora que ela fez passou um negocinho assim na barriga, ela falou assim, eu tô vendo seu mal aqui. Tô vendo seu mal. E fazendo assim, falando comigo, tava vendo mal, pondo o gelzinho na barriga, aquele negocinho, olhando na telinha, né? Aí eu peguei e falei assim, o que ela? Tô vendo, peraí. Ela aumentou o negócio assim, o aparelhinho, colocou o coraçãozinho, né? Aí ela foi e falou assim, peraí, não sei nem se foi coraçãozinho, não lembro. Não lembro desses detalhes não, gente. Eu lembro que ela me mostrou, que ela falou, tô vendo uma coisinha aqui. Peraí, eu tô vendo outro mal aqui. Então, assim, aí ela falou assim, tem bebê aqui, o seu mal é bebê. Tenha 2 de uma vez, por isso que você tá gripada, porque eles estão te sugando energia, você brincou assim. Aí eu comecei a gritar, mas eu gritei. Eu saí pra clínica de camisola, gritando. E eu gritava, sabe o que eu gritava? Eu gritava, Wagner! Parecendo que o Wagner tava lá na rua e o Wagner tava lá na Fiat. E eu gritando. Aí ela, calma. E falando, calma. Aí ela falou assim, peraí que eu vou ligar pro Wagner. Aí ela liga pro Wagner, não foi Wagner. Aí ela liga pro Wagner. Wagner, tá acontecendo uma coisa aqui. A Renata tá passando mal. Eu falo, o que ela tem? O que tem? Aí ela fala, peraí que eu vou te mostrar. Não foi Wagner. Aí pegou e falou pro Wagner. Aí o Wagner começou a gritar da glória a Deus lá na empresa lá. E gritando no meio da oficina, e os colegas dele tudo gritando. E foi uma festa do lado de cá, e eu chorando do lado de cá. Gente, eu melhorei. Eu não senti dor de garganta, eu não senti febre, eu não senti nada do que eu estava sentindo. Porque aí até nisso eu vejo a mão de Deus. Eu acho que eu estava com aquele mal que era para me ir. Que eu tinha que saber que eu estava grávida aquele dia. E aí eu fui, aí ela fez o ultrassom, aí já começou todo o processo da gestação, do pré-natal e tudo. Mas, assim, foi tremendo, foi maravilhoso isso. Eu achando que eu estava passando mal de gripe, que eu estava muito gripada. E até hoje eu nem entendo isso, nem sei por que isso. E melhorou e não passou mais, não? Não tomei remédio, não melhorei mais. Fui para casa saltitando, rindo, já gritando e já falando para todo mundo que eu tô grávida dentro do ônibus. Ai, gente, você tá vendo minha barriga? Eu tô
Então, quer dizer, nada. ninguém tava entendendo nada, mas eu tava entendendo tudo, né? Então, assim, foi isso. Então, foi uma maravilha depois. E para segurar, né? Para falar com... A gente esperou para falar com os irmãos da igreja, todo mundo junto. Nós esperamos a Santa Ceia. Porque a gente não queria ficar falando, fala com um, fala com outro, fala com outro. Aí nós falávamos assim no dia da Santa Ceia. E para aguentar, né, bem? Ô, gente, eu lembro desse dia muito claro. E, todo mundo lembra, foi marcante. Esse dia foi marcante mesmo. Eu, assim, vou ficar um pouco emocionado, porque quando eu penso em avivamento, eu lembro muito desse dia, na ceia, de vocês contando esse milagre. Nossa, você era novo. Eu era muito novo, eu era muito novo. Quase 14 não, eu anos. tinha menos, né? Eu tinha... Não, fala assim, o Samuel já vai fazer, fez 13. Samuel tem 13. Há 14 anos atrás. Pra 11 anos, eu tava indo pra 11 anos. Assim, e eu lembro do jeito que a igreja se moveu, sabe? Assim, foi uma das poucas vezes que eu, naquela idade, eu senti a presença de Deus. Verdade. Porque, assim, é uma experiência que eu não esqueço. Sabe? Quando eu tava pensando, foi lindo, eu vou chamar né? no podcast hoje, eu tenho que chamar o Wagner e a Renata pra contar esse milagre. Foi lindo, não foi? Foi um momento assim. Foi lindo. A gente agradece muito a igreja porque os irmãos abraçaram a nossa causa, tantas irmãs orando, todo mundo orando junto, querendo esse milagre. Na hora que ele aconteceu, foi aquela explosão, né? Foi até lindo. Assim, a gente pode ser até injusto ficar citando nome de pessoas, né, que às vezes a gente pode esquecer de alguém, mas... Não, todo mundo assim, faz parte dessa história. Gente, assim, porque o que me marcou naquele dia, porque a Shirley chorou muito também, né? Aí pediu pra orar, ela não conseguia orar, e ela pegou o microfone e só ficava miando o microfone, e não saiu oração. É lindo, então, assim, eu acho até, foi assim, maravilhoso vocês terem nos convidado para esse podcast, porque outra coisa marcante também, as primeiras visitas lá no hospital, quem que foi? Pastor Leotério estava lá. E a irmã Belinha. Pastor Leotério foi a primeira visita de Samuel. Foi sim. Pastor Leotério chegou lá no hospital com a irmã Belinha para visitar. Então aí na hora que as pessoas falavam assim, deixa eu carregar o Samuel, posso levar o Samuel? Pode, gente, ele é seu também. Então, quer dizer, eu nunca fui muito nhenhenhê com o Samuel, porque o Samuel era da igreja. E é um ponto que eu queria entrar, porque... Normalmente, quando a gente vê a pessoa tem dificuldade para engravidar, quando tem um filho, é quase que um deus. Exatamente. É quase assim, é de porcelana, não pode encostar, porque realmente é aquele todo trauma durante muito tempo. 4 anos. É muito trauma. E a gente não via isso na Renata do Wagner. Graças a Deus. O Samuel nunca foi mimado. Ali ia na casa dele, o Samuel xingava, vou quebrar você, vou bater na sua gente. O Samuel nunca foi mimado. Mas a Renata não fica passando a mão. Não. Eu estranhei a primeira vez que eu fui lá e vi você xingando o Samuel. Porque normalmente o que eu falei, o Samuel vai ser mimado demais. E de forma nenhuma, assim, eu vou mas, pegar assim, o Samuel. Mas tinha um carinho, assim, todo mundo tinha um carinho muito grande, eu lembro também disso, porque às vezes tinha dia que a gente chegava lá na igreja, né, então... Aí ele falou assim, vai, cadê o Samuel? Tá no código de alguém aí, não sei cadê não. Exatamente. Eu ficava rodando na igreja, todo mundo queria carregar o Samuel. As vizinhas pegavam a vez para levar para casa delas, era uma coisa assim. Então, assim, graças a Deus. Todas as irmãs chamavam assim, tudo vovó, né? Vovó Belinha, vovó Efigênia, vovó Maria, né? Vovó Noemi, então todo hoje, mundo né? é vovó. Mas a questão aí que vocês estão falando, Ariel, de assim, a gente não tratar o Samuel, porque a gente teve consciência do seguinte, eu sempre falei, a gente fez um curso também, né, para pais grávidos, então, assim, ajudou a gente muito nisso também. Exatamente. Porque é importante fazer esses cursos, e importante também a gente ter, né, uma ajuda, porque é isso mesmo. A ideia é essa, vai ter tudo que pedir vai ter, e tudo. Então, a gente já tem que ter a consciência seguinte, eu falo com o Samuel isso lá em casa até hoje, a frase é que em casa não tem reizinho. Então, o único rei aqui é Jesus. E ele tá rindo aqui. E ele sabe disso. Então, quer dizer, lá em casa nunca foi assim, toda hora me dá dinheiro, não. Igual assim, quando ele era mais novo, pediu o Wagner um brinquedo, ia nessas lojas de brinquedo, comprava. Falei, Wagner, Samuel não pode ter tudo que ele quer, não. Senão as coisas vêm muito fácil para ele. Então, ele tem que passar dificuldade, ele tem que ouvir um não. E se você quer um brinquedo, vai ter que juntar o dinheiro para ele comprar o brinquedo. Então, tudo assim. Por quê? Porque senão você cria... Eu não consigo fazer isso, não. Não, Wagner é mais difícil não, mesmo. mas pois é. ter essa consciência. O que impressiona é isso, porque realmente o tempo
que esperou, o cuidado, o que eu imaginei, falei assim, nossa, esse menino vai ser mimado demais, vai ser aquele menino que fica, nem fala, de manha, e pelo contrário, nunca foi assim. Nunca foi. Nunca foi assim. Nunca foi. Mas realmente a mãe é mais brava mesmo. De fazer bagunça na igreja. Não, nunca foi. Nunca foi mimado. Sempre, a Renata sempre chamou ele no cantão. E no dia que eu vi a Renata batendo no Samuel, eu falei, gente, ele apanha. A irmã Maria ficava assim, eu queria que toda mãe fosse igual você. Porque assim, eu ia pro culto, eu levava a vara, eu já passava na rua, pegava a varinha e punha assim. Então assim, toda vida foi assim. Toda vida. Assim, a gente tem que falar essas coisas assim, não é pra mostrar a perfeição, não. É pra ver assim, que a gente tem que ter o domínio da situação. A gente tem que ter entendimento que filho não chega para mandar na casa. Não, eu vejo também aquela questão de estar capacitado para receber um milagre. Exatamente. Porque também, Deus não vai te dar algo que vai tirar você dele. Com certeza não. Exatamente, tem isso também. Então a gente precisa estar preparado para receber um milagre. Verdade. Então, assim, quanto a isso que você está falando, igual eu nunca consegui parar de ir no ministério, de fazer a obra de Deus por causa de bebê. Eu não consegui. Por quê? Por causa disso. Porque se Deus me deu um filho e ele está me capacitando, por que eu vou parar de fazer a obra de Deus? Eu nunca entendi isso. Porque, infelizmente, tem pessoas que fazem isso. Agora é meu momento de ser mãe, eu respeito, mas eu não fui assim. Então, assim, só concluindo isso aí. Aí eu falei com o Wagner assim, Wagner, vou voltar a fazer visita com as irmãs, eu vou ir para oração porque eu não estou aguentando ficar dentro de casa mais não. Aí, você compra cadeirinha pro Samuel? Aí o Wagner, vou comprar. Aí nunca comprava, porque ele não queria que eu fosse. Aí eu peguei, falei, irmã Belinha, eu tô indo, viu? A irmã Belinha, você vai vir? Tô indo. Aí eu peguei a banheira do Samuel de tomar banho, pegava o cobertorzinho, arredava o banco, eu punha o Samuel deitadinho lá e ia pra visita, ia pra tarde de oração, que tinha até culto com o pastor Fábio, tinha uns cultos lá à tarde. Eu ia em todos. E assim, sem cadeirinha. Porque antigamente, antigamente, assim, na época do Samuel, não era tão rígido igual agora, cadeirinha, lei, não sei o quê. Eu arredava o banco, punha a banheira, chegava lá na igreja com 120 por hora, e chegava lá na igreja, as meninas, uma pega a bolsa, outra pega a banheira, e estamos fazendo a obra de Deus. Então eu não falo isso não é para me engrandecer, não. Eu falo isso para concluir isso que vocês estão falando. Que quando Deus deu a gente o milagre, Ele deu a gente capacidade também de saber administrar isso. Então eu nunca quis ter desculpa. Agora Deus estou para me dar um filho, agora que Ele me deu, eu vou curtir meu filho, vou ficar aqui, bem na minha casa aqui. Então, assim, eu, graças a Deus, nunca parei de fazer a obra de Deus, nunca quis parar. Então, assim, Deus sempre foi em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Né, na nossa vida, né, Wagner? Então... E qual que é o sentimento que você tem quando você vê uma mãe mimando demais o filho? Não pode falar. Eu fico indignada, revoltada e doida pra dar um pitaco. Porque, igual hoje mesmo, eu tava vendo uma moça chamando a atenção da filhinha dela, porque tinha uma outra menininha, tipo assim, a menininha tem uns 2, 3 aninhos e a outra tem 1 ano e 3 meses. Então, assim, ela estava reprimindo a filha dela de 1 ano e 3 meses, porque a outra estava quase jogando o salão no chão. Aí, na hora que eu vi aquela cena, eu falei assim, gente, ela está fazendo com a filha dela o que eu sempre fiz com o Samuel, deixando o menino de ser criança, de pegar as coisas, por causa da outra criança que está quase jogando o salão no chão. Então, assim, é isso, sabe? Aí, assim, uma mãe preocupa demais em chamar atenção, em segurar, para não brigar, para não quebrar, para não sei o quê. E a outra mãe deixa o filho quebrar o salão. Entendeu? Então é isso aí. Quando eu fico indignada. Será que você não tá vendo o que eu tô vendo? Não, que eu tô chamando a atenção do meu filho e você não chama do seu, não. Então, assim, traz uma indignação pra gente. A gente ficar reprimindo o filho da gente o tempo todo e os outros lá quebrando a casa. Né? Então, mas é isso. Tá bom. Ô, gente, é uma história que, assim, eu tô muito feliz de saber dos detalhes, sabe? Eu tenho certeza também que essa história... pode ajudar muitas outras pessoas. Amém. Porque eu acredito que tem pessoas que estão passando por situações parecidas, mas às vezes já está perdendo a fé, já está perdendo o entusiasmo de... Às vezes acha, não, Deus esqueceu de mim mesmo. Né? Eu queria que vocês pudessem deixar uma mensagem também para essas pessoas que estão passando, às vezes, a mesma coisa que vocês passaram lá atrás
E que eu sei que só o testemunho já dá aquele vigor a mais. Mas se vocês tiverem alguma coisa para passar para eles... Pode falar, quer falar? Eu quero falar assim. Eu quero falar para as mulheres, né? Em especial para as mulheres. Que, embora venham as frustrações, o desânimo, né? A falta de fé. Então, assim, para elas continuarem firmes, né? No propósito, acreditar que Deus tem filho para todas. Porque eu tenho uma pessoa que fala assim, Deus não me escolheu para ser mãe. Então, eu já desisti, não quero fazer tratamento, não quero fazer nada, porque Deus não me escolheu para ser mãe. Então, assim, a pessoa deixar, né, Deus agir, não fazer igual aconteceu comigo, que eu achei que eu estava com domínio todo da situação, e aí até ver que Deus, né, que tem controle de todas as coisas, para elas não desistirem, porque Deus age, não conta tempo, não conta momentos, não levar isso em conta. Levar em conta o Deus que elas servem, né? Levar em conta o poder que Deus tem. Porque se a gente olhar as limitações da gente, a gente não vai a lugar nenhum. Porque muitas das vezes a gente olhou as nossas limitações, né, Wagner? Então, não tem dinheiro, não tenho mais fé, não tô desanimada, tô isso, tô passando mal, tô frustrada. Então a gente vai olhando as limitações da gente, mas Deus é um Deus ilimitado. Ele não tem limitações para agir. Então, para ter fé, para crer, para esperar no Senhor, não é fácil, é muito complicado. A gente está falando agora, depois que já passou tudo, né? Mas para falar para a pessoa, para manter a fé, é o que eu falo, para manter a fé. Não dar ouvidos a conversas, eu tenho uma prima que aconteceu. Não é assim. Tem que dar ouvido àquilo que Deus está falando com a gente. Deus está falando para esperar? Espera. Deus está falando agora não? É agora não. Deus está falando agora é o momento? Agora é o momento. Então, dar ouvido à voz de Deus. Amém. Porque na hora certa, no momento certo, Deus faz a obra. É igual acontece com a gente assim. E o inimigo lá tentando o tempo todo, né? Mas ele foi frustrado, né? Porque glória a Deus. O milagre está aí para ele ver, né? Então, para ficar firme na fé, não deixar em tempo algum, ficar com os olhos, a palavra fala o tempo todo, né? Não olhar em volta, mas olhar para o alvo que é Cristo. Então, não anda por vista. A palavra de Deus fala isso. Não andar por vista, não pelo que está vendo ali no momento. O exame está falando isso, o médico está falando isso, não anda por vista. Se aquilo que você quer é o seu alvo, fica firme no seu alvo, que na hora certa o Senhor manda, de uma forma ou de outra, porque também tem isso. Porque muitas das pessoas falam assim, mas eu já estou velha, não tem mais como, já não tem ovulação mais, mas tem filhos de adoção que é do coração, e são filhos que você vai amar, dar o amor que você tinha no coração. Então, também deixa Deus trabalhar nisso aí. Porque tem muitas pessoas que hoje deixam de ser pais, de ter alegria de ser pais, porque não conseguiu no método, digamos, normal, e acabou, não vai ser pai nunca mais. Então, também deixar, né, Deus trabalhar esse lado também da pessoa, porque mesmo ela não tendo uma ovulação, uma coisa para ter um filho seu, genético, pode ter um filho do coração, que vai dar o mesmo amor e receber o mesmo amor. E então, às vezes está precisando, né? E às vezes está precisando. Então, assim, tem muitas pessoas que têm muito amor para dar, mas aí fala, já é tarde para me ser pai, já é tarde para me ser mãe. Cheio de amor no coração para dar, e tem uma criança esperando amor para receber. Então, também deixar esse lado também, trabalhar esse lado com Deus também, que é que a pessoa, tem muita gente que tem resistência a isso, mas é uma coisa que eu acho que também faz parte do processo. Amém. E eu quero deixar mais uma vez Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas, gente. Assim, todas as coisas eu gosto de trazer o exemplo do nosso mestre, nosso Senhor Jesus, né? Quando ele morreu ali na cruz, você imagina as pessoas que seguiam ele, os discípulos, a mãe dele, os irmãos. Eu falei, não, mas estou entendendo, Jesus fez milagre, ressuscitou pessoas e agora ele foi morto. Então ali eles acharam que era um fim, o próprio diabo, né? Conseguir, matei Jesus, mas ele ressuscitou, né? E triunfou. Né? Então mostrou que lá na frente para os discípulos era necessário ele morrer.
Ali fazia parte da obra redentora a morte dele. Então, tem coisa que acontece na vida da gente no momento, você não vai entender mesmo. Mas lá na frente você vai olhar para trás, foi por isso que aconteceu aqui comigo. Foi igual a questão da Renata, né? Foi por isso que Deus tirou um bebê, para preservar a vida dela. Então, muitas coisas acontecem na nossa vida, no momento, às vezes você está achando ruim, tá uma coisa que está te incomodando, que está te entristecendo, mas depois você vai ver que é a mão de Deus que está permitindo isso na sua vida. A gente não tem como não ficar mais crente depois disso, não. É a fé. Então, a fé é isso. É crer no sobrenatural, crer no impossível que Deus faz. Então, assim, eu quero muito pedir para quem estiver ouvindo, né, para não desistir. Mas que para ela foi fácil, nada, não foi fácil para ninguém. Então, cada um tem a sua luta, né? Cada um tem o seu jeito de lutar, de guerrear, seja nessa área, seja em outra. Todo mundo tem a sua experiência. Mas o fundamental é não desistir. Porque se eu não tivesse o grande privilégio de ter tido Samuel como um milagre, eu com certeza vocês iam conhecer filhos meus, porque eu ia ter filho adotivo. Então, de toda forma, eu iria ser mãe. Porque esse era o desejo do meu coração, depois do processo. Porque antes eu não queria, né? Mas, então, é isso, é não desistir mesmo, não desistir. Chora, chora. Grita, grita. Clama, clama. Para de orar, para. Se você parar de orar, Deus vai levantar uma pessoa para te sustentar em oração até você voltar para a presença dele. Mas o importante é não desistir. Não desistir nunca. Amém. Você tem alguma pergunta, Ariel? Não? Vou orar mais. Se quiser perguntar mais alguma coisa, pode perguntar. Se você tiver uma dúvida. Não, se alguma coisa que ficou para trás. Ela no começo tá com vergonha, que não faz pergunta, muita pergunta. Agora já pode mandar aí, mas já acabou. Mas você tava com uma folha, eu falei, você vai perguntar um treco, não sei responder. Mas de todas aqui já foram, já, ó. Aí, ó, já foram todas, já. Amém. Até mais um cado. Tem mais um cado? Não, já. Você já fala até mais que a gente... Eu quero agradecer, porque eu tenho tanta alegria no meu coração de poder falar do que Deus fez na nossa vida. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Então, assim, é muito lindo quando as pessoas olham pra gente, ou igual vocês, depois de tanto tempo, vocês lembrarem do nosso milagre, e aí as pessoas olham e falam, nossa, Samuel, é tão lindo isso. Então, o nome do Senhor é glorificado quando isso acontece. Então, assim, eu amo falar disso. Antigamente, assim, quando eu não podia engravidar, não estava com Samuel ainda, eu odiava conversas de grávida. Eu corria de todas. Eu corria até de grávida, para ser sincero, de ficar perto de grávida. A minha vai achar que eu tô com inveja dela, porque ela tá com a barrigona e eu tô querendo e não tô... Sabe aquelas coisas que até o inimigo coloca na cabeça da gente? Então, assim, nossa, meu coração enche de alegria de poder contar. Então, eu fico assim, eu quero contar meu milagre, eu quero contar minha história. Aí eu fico querendo contar para todo mundo. É igual uma amiga da gente fala assim, uma vez ela foi na nossa casa almoçar, aí, vocês vão assistir minha fita de Fortaleza, quando eu fui em Fortaleza. Fita cassete. Aí ela toda vez fala, você vai me obrigar a assistir aquela fita de novo, só pra mostrar que foi em Fortaleza. E aí é igual eu fico assim, você quer ouvir meu milagre? Mas você já contou. Aqui, não, é porque você obriga a pessoa a ouvir uma história que você não quer ouvir. Você quer ouvir minha história agora? Não, depois eu quero. Então é isso, sabe? É tanta alegria no coração de poder falar disso. Então, assim, para nós foi muito, né, Wagner? Muito gratificante. Foi muito gratificante estar aqui. Eu agradeço vocês por ter lembrado de nós. Que isso, a gente que agradece. Fiquei muito feliz, eu amo falar disso, amo. Quem sabe não chega em outro estado, outra cidade, outro país, né? Quem sabe? Alcance corações, essa é a ideia. Se você depois de muito tempo tiver assistido e recebeu o seu milagre através desse vídeo, deixa um comentário aí. Isso. Vai ser legal. Quem sabe, né? Ô, gente, eu vou encerrar então. Então, amém. Não, é sério, gente. Eu tive que conter as lágrimas aqui em alguns momentos, mas é porque eu fico muito impressionado como que Deus ele é bom, né? Amém. Deus ele sabe da nossa necessidade, ele sabe do que a gente precisa.
mesmo passando pela dificuldade, vocês não passaram sozinhos. E mesmo certeza. que pode ter sido por um segundo, o diabo tentou jogar uma seta de falar assim, Com esse certeza. seu Deus não presta. Hoje vocês têm o Samuel. Glória a Deus. E assim, isso pra mim, isso conforta muito meu coração, sabe? Se eu tô passando uma dificuldade, eu posso olhar pro milagre de vocês e saber que Deus também olha do mesmo jeito pra mim. Com certeza. Se eu continuar firme na palavra dele. Amém. Enfim, é É isso. lindo. Agradecer também o Samuel Jesus que veio é com a lindo. gente aí. Tá aí, né, Samu? Eu podia Dá um mostrar a oi carinha aí, aí, Samu. gente. Senta aqui, ó. Vem prova. Chega aí, milagre. Aqui, Glória a gente, Deus. meus milagres. Aí tá assim, ô mãe, eu já tô querendo namorar, você tá queimando meu filme aí. Ainda não, viu, gente? Tá novo, tá novo. Ainda não. E ele, Siga os pastores. não. Oh, meu Deus, queimou meu sofreu demais por causa de você, viu? Deixa eu te beijar, fazer você passar vergonha. Verdade. E quando chegar a namorada, você fala assim, filha, você vai ter Vai ter que orar muito, viu? Nossa, Deus. Vai ter que orar muito pra levar, viu? Porque não foi fácil, não, viu? Vai ter que ser uma bênção. Mas no nome de Jesus, a gente profetiza na vida dele uma Amém. namorada tão boa quanto o pai e a mãe. Glória a Amém. Deus. Em nome de Jesus. Nós aceitamos, recebemos. Amém. 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 Enfim, gente, a gente vai terminar esse podcast. Eu quero agradecer você que continuou até aqui. Wagner e Renato, quero agradecer mais uma vez vocês terem Nós que vindo, agradecemos, viu? foi um prazer. Vocês são bem-vindos, né? Tá? Amém, Se obrigado. quiserem voltar no podcast aqui de novo depois, Opa, a gente vai chamar, pode ter Amém. certeza. Samuel, isso aí, moleque. Obrigado por ter vindo também. E, gente, é isso. Deus abençoe vocês. Alô? Agradecer ao Léo também, que o Jean não sabe mexer no som, graças a Deus o Léo veio pra ajudar. No podcast passado eu esqueci de colocar o áudio pra Ei, gravar. Jesus. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Falou. Tchau.